Aqui é o professor Vitor, do curso FIC. Temos mais uma questão de linguagens do simulado evolucional para treinarmos o nosso conteúdo. Vamos lá. Questão 20. Antônio Prata escreve sua crônica consciente de que não haverá a audiência dos leitores, pois eles estarão ocupados com as comemorações de final de ano. Nesse sentido, a expressão tomar certas liberdades refere-se ao emprego da variação dialetal, diafásica, diatópica, diacrônica e diastrática. Então, nós temos uma questão que traz um texto, uma crônica. Nesse texto aparece essa expressão, tomar certas liberdades, e a questão que quer que você classifique essa expressão dentro de alguma variação linguística. Essa expressão representa a variedade dialetal, diafásica, diatópica, diacrônica e diastrática. É isso que o comando está perguntando, ou seja, é uma questão que aborda o conteúdo de variedades linguísticas e pede que você faça essa classificação dessa expressão tomar certas liberdades nesse contexto dentro de uma dessas variedades linguísticas. Vamos entender essas variedades linguísticas. Primeiro, variação diastrática. Tem a ver com grupos sociais. Então, são expressões que são utilizadas em razão de você fazer parte de um determinado grupo social, que são próprias daquele grupo. Por exemplo, expressões que são muito comuns entre os surfistas, expressões que são muito comuns entre o grupo LGBTQIAP+, por aí vai. Até o Enem já abordou uma questão trazendo a variação diastrática no contexto LGBT. Por exemplo, a palavra aqué. A palavra aqué significa meu dinheiro. Então, é um exemplo de variedade diastrática porque faz referência ao contexto de um grupo da sociedade. Letra D, variação diacrônica, crônica, diacrônica, cronos, cronologia, tem a ver com história. Então, a variação diacrônica é a variedade linguística relacionada à história, o jeito de falar do passado, em comparação ao jeito de falar do presente. Então, você pegar um português medieval e comparar com um português contemporâneo, isso é variação diacrônica. Assim como eu falei um exemplo de variação diastrática, como o aqué, na variação diacrônica nós temos como exemplo a palavra cousa. Hoje a gente fala coisa, mas no português medieval se falava cousa, com u. Então, é um exemplo de variação diacrônica. Variação diatópica, tópica, topos, topografia, tem a ver com lugar, com região. Então, aqui nós temos a variação linguística geográfica, quando aquela expressão é utilizada em uma determinada região, em um determinado lugar geográfico. Então, por exemplo, o tchê. A expressão tchê é um exemplo de variedade diatópica, porque se refere a uma região específica, o sul. Ou como o Enem já cobrou, a expressão cabra. A expressão cabra também é um exemplo de variedade diatópica e se refere ao Nordeste, né? Então, aqui o Enem já cobrou esse exemplo e aqui na variação diatópica tem a ver com os regionalismos. Então, os regionalismos também aparecem aqui e são o melhor exemplo disso. Dialetal também é bem relacionada com a diatópica, então não tem uma explicação à parte, porque dialetos também está relacionado a lugar, a regionalismos. E aí falta a diafásica. Diafásica tem a ver com a situação, o contexto. Ai, minha caligrafia é o O, mas vamos lá. Tem a ver com a situação, o contexto comunicacional. O que é o contexto comunicacional? Quando você está se comunicando num contexto solene, você precisa utilizar uma linguagem mais formal. Quando você está se comunicando num contexto cotidiano, do dia a dia, mais leve, distenso, tranquilo, uma relação de proximidade com o interlocutor, um contexto coloquial, a sua linguagem vai ser informal. Então, aqui nós temos aquela velha história que o Enem ama, que é o quê?
O tipo de linguagem utilizado tem que estar compatível com o contexto comunicacional. É preciso o bom falante, aquela pessoa que domina bem a língua portuguesa, é a pessoa que sabe fazer essa compatibilidade entre o contexto de comunicação e a linguagem utilizada. Então, se você está utilizando uma expressão porque você está num contexto mais informal, que se fosse num contexto mais formal não poderia utilizar, aí é variação diafásica. Dê um exemplo, a expressão rodar a baiana. A expressão rodar a baiana não é exclusiva de um determinado grupo, todo mundo já falou essa expressão alguma vez na vida. A variação, ou além de rodar a baiana, outras expressões como fazer uma vaquinha, juntar dinheiro, né? Santo do pau oco, não são expressões exclusivas de determinado grupo, não são expressões próprias de determinada época histórica, não são expressões exclusivas de uma região ou lugar, são expressões que eu utilizo por quê? Porque eu estou numa situação informal, falando com um amigo, por exemplo. Então, se eu estou utilizando a expressão porque está num contexto informal, variação diafásica. Já imaginou um jornalista apresentando a notícia na TV de que um parlamentar se estressou durante uma sessão do Congresso Nacional e aí o jornalista fala: parlamentar tal rodou a baiana hoje no Congresso Nacional. Ele não pode falar, porque a apresentação de telejornal é um contexto comunicacional formal. Então ele tem que adequar a linguagem, não podendo utilizar expressões informais. Então, vamos resolver a questão. A expressão tomar certas liberdades. Isso, contexto de crônica, nós já sabemos que a crônica é um gênero que costuma trazer uma linguagem informal, uma linguagem distensa. O que é algo distenso? O Enem cobrou essa palavra na última edição. É uma linguagem leve, sem tensões, uma linguagem próxima do interlocutor. Então, nós já sabemos que isso vai aparecer no gênero crônica. E essa expressão aparece aqui no final. Talvez a piadinha metalinguística tenha ficado meio obscura, mas tudo bem. Uma das vantagens de escrever uma crônica para ninguém é que a gente pode tomar certas liberdades. Se a expressão tomar certas liberdades, ela é utilizada num contexto específico de um determinado grupo social? Não. Ela é própria de uma época histórica? Não. Ela é própria de um lugar, de uma região específica? Também não. Então, você exclui diastrática, diacrônica, diatópica e dialetal, exclui de uma vez, e sobra a diafásica. Por que ele está utilizando a expressão tomar certa liberdade? Tomar liberdade é uma expressão informal, é uma expressão coloquial, que ele pode utilizar nesse contexto porque ele está escrevendo uma crônica. Então, a expressão que o comando perguntou, de fato, é um exemplo de variação diafásica, por isso gabarito é o item B de bola. E, de fato, de todas essas classificações, a mais importante para o Enem é a diafásica. O Enem gosta muito de perguntar, trazer um texto e perguntar quais são as marcas de informalidade naquele texto, as marcas de oralidade, se o falante naquele texto está sabendo adequar a linguagem utilizada ao contexto comunicacional e por aí vai. Então, nós ficamos com o item B e até a próxima.